dia, Bota a salve, salve. cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus candidatos a vereador bolsonarista. Todo dia começa esse programa com o ponto ligado aqui, ouvindo a voz de todo mundo aqui. Tá uma zona esse programa. Estamos começando mais um Rolê Série da manhã desta terça-feira, dia 5 de março de 2024. O programa de hoje, um programa muito especial, como sempre, falando sobre o melhor e o pior que está acontecendo neste país, em especial na internet, nas redes sociais. Vamos falar no programa de hoje sobre a pesquisa eleitoral aqui em São Paulo. Ai, William, mas é muito local. Mas é importante porque são figuras nacionais que estão disputando as eleições em São Paulo. Guilherme Boulos, Tabata Amaral, o Padre Kelmon, o Kim Kataguiri, o próprio prefeito de São Paulo, que ninguém sabe o nome. Falaremos sobre a pesquisa aqui em São Paulo e como um post do Boulos nas redes sociais fez com que a Tabata Amaral despirocasse e começasse a criticar o Guilherme Boulos, candidato do PSOL ao prefeito de São Paulo. Falaremos mais sobre eleições municipais, sobre Jair Renan Bolsonaro virando candidato a vereador em Balneário Camboriú. Sim, Balneário Camboriú vai conseguir piorar ainda mais o seu quadro de eleitos neste ano, porque certamente o Jair Renan vai se eleger vereador em Balneário Camboriú. Vamos falar sobre a proposta do governo de regulamentar o transporte de passageiros, o Uber, o 99, esses negócios todo. Nem tem mais 99, acabou, não foi o Cabify que acabou, não sei. Um desses que acabou, foi o Cabify que acabou. Vamos falar sobre a proposta do governo, sobre as reações maluquecidas nas redes sociais da extrema-direita, obviamente, né, dos liberais, e também mais detalhes sobre essa proposta. Falaremos sobre muitos temas crocantes no programa de hoje, acompanhado sempre dele, o Casimiro sem dinheiro do ICL Notícias, o Guilherme Bessa. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia a todes. Hoje está um dia meio parado, não tem nada, né, aqui. Hoje é dia do filatelista brasileiro. Sabe o que é filatelista, meu? Quem coleciona selo. Caraca! Aí você mandou, hein? Mentira. Então, parabéns para todas as pessoas que colecionam selo no Brasil, eu acho. Você me dá um selinho, Guilherme? Sim. Obrigado. Ó quem tá chegando. Bom, é isso, né? Bom dia, Will, bom dia a todos, bom programa. Estamos começando, obrigado Guilherme, toda a nossa equipe aí do CL, que está lá, o Guilherme, o Vitinho, o Vento, a Giovana, a Laura Cotio e ele, que vem direto, o nosso candango, direto do Planalto Central, nosso pequeno Guga Noblar. Olá Guga, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Deluca, bom dia para essa audiência, para essa equipe linda. Hoje eu estou com uma camisa diferente. Eu vi que todo mundo fala que eu sempre pijama venho igual dessa vez. Chama pijama. Dessa vez é mais simples ainda. E irei ao Congresso, hein? Hoje eu irei ao Congresso. Se alguém tiver alguma ideia brilhante, jogue aí nos comentários, porque irei encher o saco dos políticos. Com isso, eu sou maluco, começando. Muito bem. O Lucas Domingues falou aqui no chat, o rolê podia ter menos tempo. Eu torço para que você tenha um ano a menos de vida, cada minuto a menos que o rolê CL tiver. O Pedro Azevedo, ao contrário, disse que o rolê devia ter 24 horas por dia, mas é muito tempo. Vamos começar com o mais importante no nosso Tá Pegando Fogo. Tá pegando fogo, chama! Começaremos, Guguinha de Pijama, falando sobre a pesquisa aqui em São Paulo para a prefeitura. E por que é importante falar sobre a eleição de São Paulo? Porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma cidade que sempre produz políticos de proeminência nacional, né? Candidatos, ex-prefeitos de São Paulo já foram ex-prefeitos ou ex-candidatos a prefeito já foram presidentes e vice-versa. Por isso, falamos hoje sobre a pesquisa encomendada pela Record, que foi divulgada ontem à noite, do Real Time Big Data, encomendada pela Record. A pesquisa mostra que Boulos está na frente ainda na pesquisa, com 34% dos votos, seguido por Ricardo Nunes com 29%.
Tabata Amaral ali tem 10%, o Kim Kataguiri 5%, a Marina Helena, sei lá quem é essa pessoa, 1% do Partido Novo, e o Padre Kelmo, o candidato padre, tem 1% dos votos. Apesar de carregar a maior intenção de votos, o Boulos também tem uma taxa alta de desaprovação, perdendo 46% de desaprovação. Perdendo apenas para o Padre Kelmo, que tem 60%. Diante disso, estima-se que o Lula perderia as eleições no segundo turno. E aí, Guga, o Boulos fez um post. Lula? Eu falei Lula? Eles falam parecido, é a mesma coisa. O Boulos fez um post nas redes sociais para comemorar a pesquisa. E cadê o post do Boulos pra gente falar do post do Boulos aí? Aí, ó. Você tá sentindo falta tipo, de alguma coisa aí nessa arte, Guga, do Boulos? Olha, Pontes, tal Pontes ali com 11. Em outro cenário, o astronauta Marcos Pontes foi testado também. Mas o negócio é que o Boulos não colocou a Tabata na arte. A Tabata foi tirada da arte e a Tabata ficou pistola com isso. Vamos ver o vídeo da Tabata, pistola com o Boulos ter tirado ela da arte, e aí você comenta pra gente, Guguinha. E tem muitas formas da gente ler essas pesquisas. Do nosso lado, você pode olhar, por exemplo, para os sólidos 10% de intenção de voto que nós temos, em terceiro lugar. Ou você pode olhar para o fato de que se você somar votaria com certeza, ou talvez votaria, eu fico em primeiro lugar com 48%. Ou você pode olhar para a rejeição também. Eu tenho a menor rejeição entre os pré-candidatos. Mas em nenhuma dessas leituras, não importa o quanto eu me esforce, eu consigo entender de onde o Boulos tirou esse gráfico que ele postou. Esse cenário não existe, ele simplesmente retirou o meu nome e colocou uma realidade que sequer faz sentido. Agora eu pergunto pra vocês, o que é isso? É estatística criativa? É erro? Alguém não tinha noção do que estava fazendo? Ou é safadeza mesmo? Ô, safadeza! Mandou um safadeza, Guga! Ficou pistola a menina Tabata. Tá um pouco dramática, hein? Mas diga. Oi, Gui. Não, eu só ia falar pra gente olhar que tá meio desproporcional essas barreiras. Isso eu achei também. Isso é outro ponto interessante. Mas é um clássico de eleições, né? A pessoa tem 25% com a barra desse tamanho, a pessoa que tem 20% com a barra assim, ó. É mais ou menos assim que fazem arte de gráfico de eleições. Mas vai, Guguinha. Um pouco mal feita essa arte aí. Tabata e Boulos, vocês não devem brigar, muito menos agora, durante essa eleição. Não façam isso. É esperado, obviamente, uma união entre Tabata e Boulos no segundo turno. As pontes estavam sendo construídas. A ideia é que eles não saiam no tapa, digamos assim, não se provoquem muito durante a campanha. Mas começou já ruim, pelo jeito, essa história. Tabata revoltada por ter sido tirada aí do post do Boulos, e o Boulos, pelo jeito, está fazendo sucesso, porque é tão importante assim também, Tabata, aparecer no post dele. Ele faz o seu post, não precisa se preocupar tanto com isso. Mas ela está sendo esperta, porque foi uma maneira dela se divulgar, dela mostrar que está forte nas pesquisas. De fato, ela tá com o dobro do Kim Kataguiri. A gente sabe que vai ter uma disputa ali entre Nunes e Boulos, e a outra disputa pelo terceiro lugar. Não é, pelo menos, esperada. A expectativa, obviamente, não é de Tabata no segundo turno. Tabata disputando o terceiro, e ela começa a se destacar ali por esse terceiro lugar nas pesquisas. É um nome que está se mostrando muito mais forte do que outros concorrentes da direita, do centro. Então ela está conseguindo um destaque, sim. De certa maneira, fazer esse vídeo batendo no Boulos é uma forma de se divulgar. Então faz parte do jogo, mas eu espero, claro, Boulos e Tabata unidos no segundo turno. Aqui o nosso chat aparentemente não é muito fã da Tabata Amaral. O
apelido Batata Liberal sempre volta aqui, né? A Bárbara perguntando, o padre da festa junina aqui? Sim, meu bem. O padre Kelson, padre Kelvin, o candidato padre, como diria a nossa querida Soraya Tronic, será candidato a prefeito de São Paulo. A Luciana Mello disse que safadeza é ser bancada pelo Leman. O Guilherme Pato, quando é ela dando bait, tá tudo certo. Quando é o outro é safadeza. Vai tomar no... É isso aí. E o Thiago diz, chola mais batata. E o Jansec diz, se você multiplicar por 10, eu tenho 100% dos votos e ganho, diz Tabata Amaral. É mais ou menos isso aí a ideia da Tabata para esta eleição. A gente realmente torce para que eles não virem adversários um do outro, né? Porque a cidade de São Paulo tem adversários maiores. Já imaginou, Guga, você acordando de manhã, vindo aqui para São Paulo, para sua São Paulo, e o Kim Kataguiri é prefeito de São Paulo? É melhor que seja o Boulos. Eu torço, pelo menos, pela candidatura do Guilherme Boulos. Que se não for o Boulos, que seja a opção menos ruim. Acho que acho que a opção menos ruim, além do Boulos, é a própria Tabata, né? O Ricardo Nunes. Mas essa eleição é Nunes e Boulos, né? Obviamente, ninguém espera nada além de uma eleição entre os dois, e o Nunes cresceu bastante, tem pesquisa em que ele já aparece em primeiro, então e como ele tem uma rejeição menor, claro, e tem a máquina não só da prefeitura, mas do estado na mão, ele tem uma vantagem muito grande. Vai ser uma eleição muito difícil para a esquerda, exatamente porque o Boulos tem essa rejeição gigantesca. Esse é o problema do Boulos. Parte de São Paulo considera o Boulos radical, é aquele papinho de sempre, clichê de sempre, que funciona e que tira voto. Então vai ser muito complicado vencer essa eleição do Nunes, mas claro que o Boulos tem a Marta de vice. A Marta é vista como, na memória, né, do eleitor ali de São Paulo, ela é a que tem a maior reputação, a melhor reputação. Na pesquisa que fizeram, né, qual foi o melhor prefeito ou governador de São Paulo, ela ficou em primeiro. Então, ela tem uma imagem muito positiva. Isso vai ajudar também, mas é muito difícil vencer do Nunes com a máquina do Estado e da Prefeitura na mão dele. Agora, o nosso chat alertou aqui, tem um pessoal que falou, o Rafael Siríaco, Tabata revelando seu íntimo. Mostra a arte de novo aí pra gente, do Boulos. Boulos lidera com 34% contra qualquer bolsonarista. É isso que diz a arte do Boulos. A arte dele diz literalmente contra qualquer bolsonarista. A Tabata queria ser colocada na arte como bolsonarista, talvez, Guga? Tá vendo? Tá vendo, Tabata? Boulos te poupou de uma crítica. Peça desculpa ao Boulos. Tem, portanto, um sentido tê-la tirado deste print, desta foto aí. A Tabata não é bolsonarista. Ele colocou uma disputa entre ele e os bolsonaristas, e ele aparece sempre com 34. E os outros bolsonaristas, que é o Ricardo Salles, o Marcos Pontes, tem 11, 12, o Nunes 29, porque a intenção, obviamente, do Boulos para tentar vencer essa eleição, o caminho é criar aquela disputa Lula contra Bolsonaro. É por isso que a gente vai falar tanto dessa eleição de São Paulo, porque é uma eleição que vai ter um caráter nacional. Vai ter uma disputa ali que não é só Boulos contra Nunes, é Lula contra Bolsonaro. É isso que o Boulos quer transformar essa eleição, e esse é o caminho para ele ter uma chance de vencer, já que o Bolsonaro hoje tira mais voto do que dá ali em São Paulo, ao contrário do Lula. Vamos aproveitar para falar sobre o prefeito de São Paulo, que ninguém sabe o nome, mas a gente lembra aqui, Ricardo... Não entendi a vinheta agora, não entendi. Eu apertei o botão errado. Que bom que não foi para tirar o programa do ar. Eu ia colocar André Graziano. Muito bem. E é um botão do lado desse que é a vinheta? Que esquisito. O Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, a partir da denúncia feita pelo portal UOL, o Tribunal de Contas de São Paulo abriu uma investigação contra a gestão do Ricardo Nunes para apurar suspeita de conluio em contratos de obras emergenciais aqui na cidade de São Paulo. Pelo menos 223 dos 307 contratos para obras emergenciais sem licitação trazem indício de combinação de preço. Olha o número, Guga, parece piada, mas não é não. Em 171, em 171 contratos, empresas concorrentes da ganhadora não ofereceram desconto ou recusaram a disputa.
A gestão do Ricardo Nunes é responsável pela explosão em gastos em obras emergenciais. O atual prefeito gastou entre 2021 e 2023 cerca de 4,9 bilhões de reais, enquanto os últimos prefeitos todos juntos, o Kassab, o Haddad, o Dória e o Covas, gastaram 950 milhões. O cara gastou 5 bilhões e os caras gastaram um quinto somados. Estamos Ricardo lascados. Nunes, além de não querer se reeleger, quer ficar marcado na história de São Paulo como um dos piores prefeitos na gestão da cidade, né, Guga? É emergencial ter alguém mais competente, que não precise contratar tanta obra emergencial, enfim. Tem algo errado aí. E adiantou alguma coisa? A pergunta é, de fato, esse investimento gigantesco aí em obra emergencial deu em que resultado? Qual foi o benefício para a cidade? Melhorou? Deixou de ter o problema que tinha antes? Porque na prática São Paulo está uma zona mesmo e a gente tem um prefeito que, ao contrário dos outros, e não só do Haddad, né, que teve uma imagem de alguém que realmente subgeriu dinheiro, mas de vários outros, ele de fato está ficando como alguém marcado exatamente por não saber investir, gastar o dinheiro da cidade da maneira correta. Vamos falar agora, Guga, sobre outro tema. Eu já olhei comentários de vocês aqui. Vamos falar sobre outro tema importante agora, um tema nacional, para falar sobre o Uber, sobre a regulamentação do Uber e dos aplicativos de transporte de passageiros. O presidente Lula assinou ontem, na segunda-feira, um projeto de lei complementar que busca garantir a regulamentação das categorias de motoristas por aplicativo aqui no Brasil. Na prática, o texto cria o trabalhador autônomo por plataforma, que receberá no mínimo R$ 32,09 por hora de trabalho e uma remuneração mínima de um salário mínimo, R$ 1.412 no dia de hoje. Além disso, a proposta prevê uma jornada de 8 horas, com possibilidade de máxima de 12 horas, se houver acordo coletivo, auxílio maternidade e vale alimentação. Vamos ver a fala do presidente Lula ontem nesse evento de assinatura, Guga. Eu falei, o Wagner não está mais aí. Mas eu brinquei com o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner é nosso senador da Bahia, foi governador 8 anos, e eu sei que o iFood é da Bahia, o iFood não quer negociar. Pois nós vamos encher tanto o saco que o iFood vai ter que negociar para fazer aquilo que vocês fizeram junto ao transporte. Um abraço, parabéns Marinho, parabéns ao Marinho e à equipe do Ministério do Trabalho. Não era bem essa fala, obviamente o Vitinho, como sempre, errou, né? Vou colocar o vídeo. Mas aí, eu já emendo com esse outro assunto que o Lula falou aí. O Lula falou, apresentando a PL, o que estamos fazendo aqui é uma lição. Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Foi parida uma criança nova no mundo do trabalho. As pessoas que querem autonomia vão ter autonomia, mas elas precisam ter o mínimo de garantia. E o Lula disse isso porque esse acordo foi amarrado com as empresas, né, com a associação que congrega as empresas de transporte, e também foi amarrado com parte dos representantes da categoria. Ele falou do iFood porque nessa PLC aí, nesse projeto de lei, não estão os entregadores de aplicativo, ou seja, iFood, do Mercado Livre, do Rappi, por exemplo, essas empresas não estão nesse acordo de agora. Mas importante, né, Guga? Essas pessoas hoje em dia compõem uma categoria importante de trabalhadores no Brasil que não tem nenhuma proteção. Pois é, quem está comemorando isso aí é a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa esses trabalhadores. E a Uber, a 99, essas empresas em que você trabalha como uma espécie de motorista, né, levando as pessoas, elas é que costuraram junto aos políticos esse acordo. Então, para elas está tudo bem. O iFood e esse tipo de modalidade de entregar comida em casa é que não está no meio ainda. Aí virou uma confusão, claro, a extrema-direita querendo surfar, gente dizendo que o iFood ia sair do Brasil.
sendo que não tem nem pra onde sair, já que o iFood é do Brasil, vai pra onde? Francamente. Não, ele é do Brasil, Guga, e ele não atua em nenhum outro país. Ele vai sair daqui pra onde? Porque ele não atua. Aí não, boca de leite, pô! Ele é brasileiro, mas ele atua em 10 países, ele não atua em país nenhum, só atua no Brasil. É uma maluquice. O pessoal achando que o iFood vai sair do Brasil, ou o iFood acaba ou ele continua no Brasil. É óbvio que o iFood vai continuar, mas a pressão é para que essas empresas, como o iFood também, se adequem a algum tipo de norma que beneficie o trabalhador, porque essa galera tá ali como trabalhador, é autônomo, se vira. Não, eles perdem uma boa parte do que era para receber de salário de lucro, repartindo isso com essas empresas. Então ele precisa ter algum tipo de apoio, sim. É muito dinheiro, viu? O Uber, essas empresas de motorista, elas tiram às vezes 20%, até mais, até 30% do valor da viagem, mais 20% pelo menos. É muita grana que eles faturam. Tem que ter uma pressão, e o governo, obviamente, ele não quer expulsar ou acabar com esse tipo de serviço, como parte da direita tenta criar, né, essa narrativa ridícula. O que eles querem é proteger o trabalhador. Mais dura do que se esperava. A Regina Machado falou que me adora, que eu sou muito alto astral. Um beijo pra você. A Letícia Inhães falou, pô, se eu fosse da produção desse programa, não ia durar uma semana. Olha o jeito que o William trata o cara. Me dá um beijo na Vitinho boca, não gosta né? de mim. Você não gosta de mim, Vitinho? Fala aí. Aham. Viu? Ó, o Vitinho gosta de mim, gente. Todo mundo gosta de mim aqui na produção. O Américo Júnior diz R$32 é muito pouco. A Lore012, eu não sabia a origem do iFood. A pessoa acha que o nome é gringo e é um aplicativo dos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, nem tem nada parecido nos Estados Unidos com o iFood. Aqui é uma experiência muito positiva em relação ao desenvolvimento do aplicativo. O Guilherme Rosalim diz: motorista de táxi é profissão porque tem vínculo empregatício. De Uber não, são só explorados e subempregados. Ontem eu comprei uma briga lá com um sujeito no Twitter, Guga, porque o cara falou, não, mas isso vai causar desemprego. Eu falei, rapaz, onde é que o Uber emprega alguém nesse país? O Uber emprega o pessoal que trabalha na sede, talvez, né, com marketing, com desenvolvimento de aplicativo, mas não tem vínculo empregatício. E é óbvio, gente, ninguém é burro aqui. É importante, hoje em dia, esses motoristas de aplicativos, entregadores, compõem uma categoria importante aqui no país. Ó, essa é uma ótima comparação. Vocês estão vendo aqui, enquanto eu falo, um vídeo que já rodou algum tempo, de uma comparação de como é que é o entregador do iFood e como é que é a vida de quem trabalha no escritório do iFood. O do escritório do iFood é empregado da empresa mesmo. O entregador é só um trabalhador que precisa ganhar dinheiro. E isso, Guga, é uma coisa que é importante. A gente não pode ignorar e falar, não, tem que dar carteira assinada. No mundo todo não tem funcionado assim. Na Inglaterra, por exemplo, a Suprema Corte deles aprovou não aprovou, teve uma decisão que criou uma categoria como se fosse intermediária entre o autônomo, que é o que são os entregadores de iFood hoje, né, os motoristas de Uber, e o CLT, o de carteira assinada, que é uma categoria desses tipos de entregadores, desse tipo de vínculo. A gente não pode ignorar que é uma categoria muito volumosa hoje de trabalhadores no país e que, assim, as pessoas precisam ter proteção, mas precisam ter também essa grana, esse dinheiro para poder viver, senão as pessoas não vivem. Pois é, e eles têm que entender que precisam dessa proteção, né? Tem uma galera mais jovem que trabalha de maneira autônoma, como motorista de Uber, por exemplo, que acha que não precisa mais de Estado, que não precisa mais de direito, de garantias. Muitos viraram, inclusive, militantes da direita, né? Tem esse fenômeno agora no Brasil da juventude hoje, de boa parte dos jovens serem de direita, exatamente porque eles não precisam ainda, né, dos benefícios que vão precisar na velhice, eles não entendem ainda disso, eles não precisam das garantias que o governo pode conseguir junto ao patrão, então eles acham que ser autônomo e se virar e se garantir sozinho é o meio, e muitos sequer fazem questão desses direitos, mas é óbvio que o governo precisa atuar em favor deles. E o objetivo do Uber, né, só para essa galera aí ficar esperta, esses que não querem Estado de jeito nenhum, que acham que tá na moda se virar sozinho e ser autônomo, o Uber, ele só funcionou, ele só aconteceu, e esse eu vi o principal investidor do Uber contando essa história. O principal investidor do Uber, que é um texano lá,
cara muito famoso, que eu não fico decorando o nome de bilionário, mas ele é bem famoso, ele explicou que só investiu no Uber, ele só se convenceu de que deveria investir no Uber quando o pessoal que estava apresentando o plano do Uber explicou para ele, não que ia ganhar 20% ou 30% em cima do motorista de cada viagem, mas explicou para ele que a ideia, a intenção do Uber é no futuro ter um carro que não vai ter motorista. Vai ser um carro que vai sozinho pegar e levar a pessoa para o local que ela quer ir. Aqueles carros que já tem hoje em dia, né? Já tem esse tipo de modelo, mas é muito raro, mas já tem. O carro que sozinho se locomove. O objetivo do Uber é não ter nem motorista. Eles vão ficar com tudo no futuro. Então tem que ficar sempre esperto e ter o Estado para regulamentar essa bagunça. E além disso, Guga, essas categorias todas estão, hoje em dia, muito expostas à violência. Um vídeo de ontem que viralizou nas redes sociais, um vídeo impressionante, mostra o entregador de iFood sendo baleado na Vila Valqueires, zona oeste do Rio de Janeiro, por ter se negado ao quê, Guga? Por ter se negado a fazer alguma coisa que era obrigação dele? Não, por ter se negado a subir com o pedido do bonito, que achou que era razoável que ele subisse. O entregador é o Newton Ramon de Oliveira, tem 24 anos, está internado em estado grave, e o atirador é o quê? Isso mesmo, policial militar, Rony Martins Cavalcante. Ele disse que agiu em legítima defesa. Olha, imagens impressionantes. A gente nem vai mostrar a violência em si, porque a imagem é impressionante, mas tem um vídeo antes da discussão que mostra ele com a arma na mão, ameaçando o entregador. Além disso, essas pessoas que já não têm direito a quase nada, ainda são expostas a uma violência sistemática. A gente tem visto cada vez mais, né? Entregador apanhando, sendo ameaçado, e agora quase perdendo a vida. A gente torce para que o Newton Ramon consiga se recuperar e volte a trabalhar em breve, né? Mais uma covardia, mais uma vez praticada por alguém que deveria estar do lado da população, que é um policial, né? A polícia no Brasil, para cada 1000 vergonhas que a gente vê a polícia passar, vem um ato heróico, né? Não estou dizendo que a polícia é inútil, mas na maioria das vezes a gente só tem notícia negativa. É mais ou menos, viu? Depende, também acho. Enfim, a polícia do Brasil é uma vergonha. A gente tem um bando de gente incompetente, infelizmente. Quem está ali no meio e consegue fazer o trabalho de maneira bem feita é herói mesmo, porque está falida, e aí a gente vê o nível, né, da nossa polícia mais uma vez, nessa história covarde. O cara vai lá e dá um tiro numa pessoa que agora corre risco de vida, porque não quis subir para, enfim, levar a comida do cara até a porta dele. É o que está dito aí, né? Senhorzinhos e sinhazinhas. Agora eles não têm o chicote, agora eles têm um 38 na mão. Nosso chat, obviamente, comentando muito esse tema, o Rafael Bertuolo, motoboy arriscando a vida por essa merreca que ganha, que os grandes monopólios dão. O Gabriel Vinícius, sou motorista, R$32 por hora é uma piada. O Vinícius Ducati, ser autônomo é legal até chegar a próxima pandemia e acabar o ganha-pão, como aconteceu com muita gente em 2020. E o Matheus Botelho tentaram nos convencer que MEI é a possibilidade de sermos empreendedores. Somos desempregados com CNPJ. E o Bruno Lobianco diz que esse PMI vai ser condecorado pelo Flávio. O Flávio não pode ver um PM criminoso que gosta de dar medalha. Pois é. E com isso nós terminamos o nosso Está Pegando Fogo. Vamos agora para o nosso novo quadro que estreou e fez muito sucesso. Vocês pediram, ele voltou, a hora do mugido. Toca o berrante. Beleza, todo dia um problema. A pessoa falou aqui nos comentários, o William trata muito mal a equipe. Dá pra tratar bem? Não tem condições. Vamos lá para mais um Hora do Mugido. Você também pode mandar sugestões pra gente no Hora do Mugido nas minhas redes sociais, no @DelucaWilliam, no Instagram, no @Deluca no Twitter, e no nosso zap aqui do ICM, que a Laura não estava preparada para colocar essa tarja agora, mas o telefone vai aparecer para vocês daqui a pouco. Podem mandar sugestões no nosso zap. Aí, ó, 11 988 9928. Manda um zap pra mim.
93 ao Guilherme, que vê o Zap Zap, não mande nudes, porque a Laura, não a Laura do ICL, a Laura noiva do Guilherme é muito ciumenta. Um beijo pra você, Laura, inclusive, meu amor. Você pode mandar suas sugestões lá, tanto pra cá, quanto pro outro quadro lá, pro melhor que você não viu. do Vitinho, você não vai falar? Não, porque a gente só fala de pessoas que existem. Vamos começar, Guga, com o influenciador que se identifica como Jorginho Opressor. Ele levantou um bom questionamento, Guga. Quem é que se beneficiou com o golpe de 8 de janeiro? Segundo ele, olha quem foi. Isso que você está vendo no vídeo de baixo é um caso de comoção grave de repercussão nacional? Deixa nos comentários, tá? Agora eu quero que você faça o seguinte, calcula aqui, se a pessoa que planejou isso para o dia 8 de janeiro, ele queria que o presidente em exercício decretasse um estado de sítio ou então decretasse uma GLO. E o presidente em exercício naquela época não era o Bolsonaro, era o Lula. Então o objetivo dessa pessoa foi alcançado, porque inclusive o decreto já estava pronto. Porque o Lula deu a declaração praticamente enquanto o movimento ainda estava acontecendo. Não deu tempo nem de escrever o decreto. E o decreto já estava pronto para assinatura. Agora, se você está cansado de ser enganado pelo jornalismo militante, pelos veículos de comunicação tradicionais, clica nesse vídeo aqui de baixo da descrição e vocês vão entender o que aconteceu de acordo com a Constituição. Me segue aí para mais conteúdos assim, pessoal. São gênio. Vou comer você. Sabe o que fala. Os caras vão falar isso pra sempre. Tudo bem que eles tentam reinventar a ditadura militar até hoje. Mas o cara vai ficar dizendo... Os caras vão ficar dizendo isso pra sempre. Quem pergunta o Jorginho Opressor, quem se beneficiou com o 8 de janeiro, Guga? Quem será, né, gente? Quem se beneficiou, né, gente? Jorginho Opressor, você precisa entender que se o Lula tivesse decretado a GLO, e de fato tinha gente empurrando a GLO para ele, quem ia de fato ficar no poder eram os militares. Era exatamente essa a hora do plot twist aí e do Lula se dar mal, tanto que ele não decretou, e a Janja tem aquele telefonema famoso em que o ministro da Defesa, o Múcio, conversa com o Lula sobre a GLO e a Janja fala, não, isso é golpe, isso é golpe. Não que o Múcio tivesse disposto a dar um golpe, mas a intenção dos militares era essa, para ficar com o poder na mão e quem sabe conseguir uma reviravolta a partir daí. E o 8 de janeiro já foi o golpe do golpe, já foi o momento em que aqueles golpistas que tinham sido preparados para dar um golpe ainda em dezembro, e até antes disso, né, no 7 de setembro, também tinham essa ideia, esse grupo acabou no dia 8 de janeiro indo para o tudo ou nada. Teve gente ainda de alta patente, teve policial, teve gente do exército que acabou ainda se metendo nisso também, mas eles já não tinham, como nunca tiveram, apoio que precisavam de parte grande ali do exército para que isso acontecesse. Mas está tudo aí, a minuta, a gente já sabe, a polícia está investigando, a gente já sabe o que aconteceu, e esse golpe, obviamente, não foi um autogolpe do Lula, não foi o PT se sabotando, e o Lula não sabia que ia acontecer. Não se informe com esse sujeito aí que claramente é um opressor da razão e da lógica. O Diego Tomás, os botões do Guilherme, 1 vinheta, 2 pesado e volumoso, 3 explodir o planeta. Posso descer aí mais tarde e apertar seu botão, Guilherme? Sim. A Mariana Couto, só não pode fazer bullying com a Laura Couto. Deve ser uma coincidência de sobrenomes aqui, não tem nada a ver. Tem que chamar a mamãe para defender ela. Né? Não é nada familiar. A Marisa da Silva diz, meu sonho de comunismo de consumo atual é a risada do Google como despertador. A gente vai criar um aplicativo aqui, ó. Fica a dica aí pro nosso marketing, pro Giacomo, pro pessoal do nosso marketing, criar um aplicativo. A gente já rouba um monte de coisa do pessoal do Medo e Delírio. Vamos criar um aplicativo dos áudios do Rolê CL para vocês poderem usar e compartilhar os áudios do Rolê CL. E o Rafael rindo aqui do Jorginho Opressor. Jorginho Opressor é realmente maravilhoso. E um outro vídeo que temos separados aqui na nossa hora do Guguinha é o Edir Macedo. Eu vi esse vídeo do Edir Macedo, eu fiquei meio confuso. Eu ouvi umas 3 vezes. Vamos ouvir o que o Edir Macedo fala sobre Israel. Quando alguém se levanta contra Israel, não importa se Israel está certo, se está errado, não é o Hamas, não é o palestino, não é o árabe, nada disso. O que está escrito é o seguinte: aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados.
e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então não caia na bobagem, na besteira, de falar contra Israel. Se ele está certo, se ele está errado nessa guerra, não importa. Isso é problema com Deus. Os palestinos vão se fudendo no caminho. Não podemos amaldiçoar Deus, porque está escrito: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu Deus Eu não sou estúpido para amaldiçoar ninguém, muito menos aquele que recebeu a promessa de Deus em primeiro lugar. Existe, Guga, o professor João César de Castro Rocha, que participa aqui do nosso programa sempre, fala que existe uma confusão proposital feita pelos evangélicos, em especial evangélicos desse tipo aí, dessa cepa, que nem o Edir Macedo, de confundir o Estado de Israel bíblico com o Estado de Israel de hoje, né? Que são coisas completamente diferentes. Francamente. É esse pessoal que acha que esse Israel é um Israel que foi idealizado por Deus, a terra prometida, que foi prometida por Deus no Velho Testamento. Essa galera adora um Velho Testamento para justificar qualquer coisa, inclusive para justificar o genocídio que os palestinos estão sofrendo agora lá na faixa de Gaza, né, Guga? Ele é o que você falou, ele tá num contexto histórico que não é esse o momento. Ele está protegendo o governo do Benjamin Netanyahu como se a terra prometida tivesse ali, sendo de alguma maneira protegida pelo governo do Benjamin Netanyahu. E você não precisa confundir a Israel bíblica com o governo do Netanyahu. Netanyahu merece sim todo tipo de crítica, e Israel, o Estado de Israel, não pode ficar na mão de um grupo tão racista, tão fascista, um grupo que está de fato ligado a uma extrema-direita elitista e racista, que tem sim parte desse governo, não estou dizendo ele todo, a pretensão de tomar sim Gaza, de expulsar os palestinos dali, de transformar aquela terra toda em uma terra dessa Israel judaica e bíblica aí, que esse pessoal mais fanático, mais fundamentalista religioso tanto sonha e almeja. Mas a gente tem que, obviamente, partir para cima deste governo do Benjamin Netanyahu. Israel, nem o Estado de Israel merece ficar na mão desse grupo que só está no poder ainda porque a guerra permanece. Quando essa guerra acabar, a gente sabe que ele vai ser trocado. Então ele quer protelar essa guerra e para ele não importa matar mais gente em troca de mais tempo no poder. E é isso que está acontecendo, e é óbvio que quem acredita em Deus não poderia defender isso. O Guga falando, quase entrou um print de uma camisa ali. Pessoal completamente alucinado nesse programa. A Ezequiela Teles, gente, que Bíblia essa gente lê. A Juliana Beatriz, Munra, a Luísa Barros. Quem tá deixando esse homem na tela? O Vitinho? É claro que é. Aí, ó, entrou um negócio de uma camiseta estampada. Negócio nada a ver. O Caos Caô, a terra prometida da Bíblia, a terra plana. O Fernando Penido, você fala de Deus e de Olavo, por que não fala da namorada do Vitinho? Eu vou falar sobre seres mitológicos como a namorada do Vitinho. E com isso, nós terminamos o nosso Hora do Mugido, quadro que fez muito sucesso aqui no nosso Rolê ICL. Amanhã ele está de volta, mas agora nós vamos para o Macetada de Notícias. No nosso Macetada de Notícias, começaremos falando sobre ele, o cabeça de filtro de barro. Pesou! O negócio pesou pro cabecinha de filtro de barro, Guga Noblar. Aí, ó. Na hora do almoço, ó, vocês estão almoçando que nem o Carlos Bolsonaro aí, na hora do almoço. Vou comer você, Guilherme. Em entrevista ao programa Fórum 11h30, o advogado Roberto Bertoldo, que já esteve aqui no ICL, revelou que uma ex-deputada, que ele não citou quem era, teria provas que o Carlos Bolsonaro seria o mandante do assassinato da Marielle Franco. O Bertoldo disse que a ex-parlamentar federal tinha revelado a ele que recebeu informações do general Santos Cruz, que ele teria provas de que o Carlos Bolsonaro seria o mandante da morte da Marielle Franco.
Claro, obviamente, o Bertoldo trouxe um total de 0 provas dessa acusação que ele fez, mas jogou no ar. Né? Ele trouxe um total de 0 provas, nem disse que era deputada, disse que ela está sendo ameaçada e tal. Trouxe um total de 0 provas. Agora, o que tem prova contra o Carlos Bolsonaro, Guga, e aí ele se complicou, é a apuração de lavagem de dinheiro do Carlos Bolsonaro, que entrou na sua fase final. Uma apuração exclusiva, novamente, da nossa genial Juliana Dalpiva, aqui para o site iclnoticias.com.br. A investigação apura peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa no gabinete do vereador Carluxo, do Republicanos. Ele está trocando, inclusive, o Republicanos pelo PL. O Carlos e a segunda mulher do Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vari, que eu e o Guga já falamos aqui sobre ela, receberam R$ 476.800 em depósitos em dinheiro sem origem desde 2005. A acusação feita pelo Bertoldo, Guga, não tem muito pé nem cabeça. Assim, a gente já falou que a gente não acha, eu pelo menos não acho, que a família Bolsonaro esteja diretamente envolvida com a morte da Marielle, mas se o Bertoldo falou, ele vai ter que provar em alguma medida o que ele falou. O que a gente tem de seguro são essas informações que a Juliana Dalpiva trouxe aí da investigação sobre o Carluxo entrando na fase final. Só peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o cabecinha de filtro de barro vai ter que responder, Guga. Mas é porque a rachadinha que ele é suspeito de ter participado, né, a grana que ele recebeu do pessoal que foi ou funcionário fantasma ou que era obrigado a repartir o salário, quem tinha a função de juntar essa grana era ela, Ana Cristina, né, que na época era mulher do Jair Bolsonaro, a mãe do Jair Renan, do 04. Ela que, depois que se separa do Bolsonaro, perde essa função para o Queiroz. Olha aí, outra rachadinha. Essa rachadinha é menor ainda. O Carluxo, então, ele é um dos primeiros da fila mesmo, né? O Flávio Bolsonaro depois tem também a suspeita de rachadinha. O Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado, né? Ao contrário do vereador. E ele, a rachadinha é posterior, com o Queiroz já no comando da rachadinha. A rachadinha do Carluxo é ainda mais antigo. O Carluxo que virou vereador aos 17 anos de idade para impedir a própria mãe, a Rogéria, de vencer a eleição, já que Bolsonaro queria sabotar a ex-mulher e usou o filho para isso. Então ele já está na política há muito tempo. Ele fez 18 exatamente no momento em que ele teria que assumir a cadeira dele de vereador. Ele foi eleito ainda com 17. Pela lei isso só pode ser a partir dos 18. Ele foi no limite, só para evitar a mãe. Então ele está nessa há muito tempo. É rolo antigo e o primeiro da fila tem que ser ele mesmo. Mas tem outros, hein? É a família inteira metida em rachadinha. E é claro que o mentor disso é o papai Bolsonaro. É muito irônico, né? A gente ver o Carluxo metido numa rachadinha. Mas aconteceu. Eu quero dar pra você... A Jordana disse que eu dou uma risada imoral aqui, que ela se racha de rir ouvindo a gente. Aqui é só na rachadinha. A Sueli Luzi tá reclamando dessa foto da rachadinha do Bolsonaro. O Romo Júnior tira o capacete pra buçar, Carlos. Falta de respeito. É o cabecinha de filtro de barro. Porra! O Carlos Vanderlei diz: o Rolê CL é o novo Perdidos na Noite e o Deluca é o novo Faustão da internet. Ô louco, bicho. Pode achei meio gordofóbico, né? Mas eu vou agradecer o elogio mesmo assim. Carlos Vanderlei. Se o Carluxo entrou na política cedo, tem outro bolsonarista entrando cedo. Outra da família, Guga Noblar. Seguindo a tradição de amar uma mamata, o Jair Renan se filiou ao PL e vai concorrer a vereador em Balneário Camboriú. Informação que este que vos fala, eu sou o Juliano Dalpivo. Eu já tinha tido essa informação há meses atrás, né? Eu sou de Balneário Camboriú, eu sou de São Paulo, mas cresci em Balneário Camboriú, tenho muitos contatos lá. E eu já tinha ouvido essa história há muito tempo, de que o projeto político do Jair Renan era ser candidato a vereador na cidade. Pensaram em candidato a prefeito, mas ele é aliado do prefeito lá, que é do PL, o Fabrício Oliveira, mas ele vai ser candidato a vereador em Balneário Camboriú, agora em outubro. A Laurinha Bolsonaro é a única filha do Bolsonaro fora da política. Por enquanto tem 13 anos também, então não tem nem idade para isso. A filiação vai acontecer nesse mês, um evento com a presença do Bolsonaro. E cabe lembrar que mesmo sem mandato, o nosso Jair Renan, o nosso mestre Splinter da família Bolsonaro,
ele já está sendo acusado, já começou bem, né? Já está sendo acusado de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso pela Polícia Federal. O Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro, que a gente falava agora, também vai sair do Republicanos e vai para o PL para concorrer à reeleição no Rio de Janeiro. A mamata nunca acaba, né? A mamata é a mamada em alguns casos aí, que tem um pessoal da família Bolsonaro. Mas no caso do Jair Renan, a mamata não acaba, né, Guga? Olha aí, a Ana Cristina, a que a gente falou há pouco do lado dele, a mãe dele ali dando um tapa, ele levando um cuspe na cara. Que filho bacana, que filho bem educado. Pelo jeito, ele prefere cuspir do que engolir. A gente viu agora o que ele fez com a própria mãe. Esse que vai virar vereador facilmente, porque Balneário Camboriú, a gente está vendo a desgraça que está virando. Eles querem perseguir quem fuma maconha na rua, querem multar as pessoas que fumam por exemplo, querem também agora eleger esse daí. Já tem uma centena de políticos que não são muito bons para dar exemplo dentro da política, que foram eleitos ali. Tá cada vez pior, inclusive Santa Catarina é o estado onde mais cresce, né, a extrema-direita neonazista, as células neonazistas do Brasil, elas tiveram uma explosão ali. A reputação tá ruim, De Luca, só você mesmo para trazer algum brilho para esse lugar, viu, meu amigo? Só você. Mas, Guga, você tem que ser muito mais rígido, muito mais duro. A Juliana Duarte, você pegaria o Carluxo no sigilo? Não. Eu pegaria outro bolsonarista no sigilo, mas isso é um assunto que eu não trarei no programa de hoje, quem sabe um dia. Mas o Carluxo não pegaria, não. São todos, né? Então já não tem mais uma dificuldade. Eu trouxe, Guga, o Renan Almeida. Você pegaria o Renan no sigilo? Vocês querem saber quem eu pegaria? Não é... Um dia eu falo que tem um bolsonarista só que eu pegaria no sigilo. Mas, Guga, lá em Balneário, a gente tá falando sobre Balneário Camboriú, a Marilene Leite falou aqui, BC está ladeira abaixo, que tristeza. Existe um tiquinho de resistência em Balneário. Um amigo muito querido, o Eduardo Zanata, que é o único vereador do PT, o único vereador de oposição em Balneário Camboriú, Zanata, e não é parente daquela Zanata. Vamos ver, eu pedi pro Dudu mandar um vídeo pra gente falando sobre essa candidatura do Jair Renan lá em Balneário. Vamos ver o vídeo que ele mandou pra gente, exclusivo aqui pro Rolê CL. Bom dia, eu tô aqui em Brasília tratando de políticas e programas do governo Lula para Balneário Camboriú e fui solicitado a comentar a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro para Balneário Camboriú para filiar o filho mais novo para ser candidato a vereador lá. Eu acredito que vai ser muito importante para colocar em debate qual é o governo ou qual foi a política que se preocupa com o município, com a nossa região e que levou recursos, que levou programas que mudaram a vida da população. E não apenas de aventureiros e pessoas que caíram de paraquedas e não conhecem nada do nosso município. E a gente vai fazer esse debate e deixar isso claro na eleição. Mandar um beijo aí pro Dudu Zanata, tem resistência lá. O único vereador do PT de Balneário Camboriú é o Eduardo Zanata, a gente espera que o Eduardo se reeleja agora. Mas, Guga, o cara não conhece a cidade, foi pra cidade agora trabalhar com um outro sujeito lá, com o senador, o Jorge Saif, e aí vai virar vereador na cidade totalmente importado. É uma coisa muito bizarra isso, né? É mania, né, dos bolsonaristas, né, pelo jeito. Eles simplesmente vão para qualquer cidade onde tem um público maior da extrema-direita, onde tem pessoas, onde tem um número maior de eleitores frustrados, e aí eles se elegem ali, né? O Tarcísio foi para São Paulo e virou governador. A Michele quer virar agora senadora no lugar do Sérgio Moro pelo Paraná. Nunca pisou no Paraná na vida, pisou uma vez ou outra, não conhece nada dali. O próprio Bolsonaro, né? Ele é de São Paulo, mas foi eleito antes de ser presidente pelo Rio de Janeiro. Esse pessoal, pelo jeito, adora fazer um turismo político. Onde for mais fácil, eles se elegem, a gente entende, afinal de contas, é puro oportunismo político. Eu adoro que vocês no chat têm muito foco no programa. O Thiago perguntando se é o Eduardo Leite que eu pegaria, o Valdeir Brito logicamente seria o Bananinha e o Fernando Penido. Você pegaria ele no sigilo? Não, no sigilo não, só em on. Vocês, não tem nada a ver com vocês aí, o que vocês estão falando aí. Falamos sobre o Bananinha, vamos pra onde agora?
falar sobre o Olavo de Carvalho, falar sobre personagens da mitologia, como a namorada do Vitinho. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora de valores arrecadados pela editora Record com a venda dos livros do Olavo de Carvalho. A decisão foi para atender um pedido dos advogados do Caetano Veloso. O escritor, que morreu em 2022, tinha sido condenado a uma multa diária de 10 mil por não ter retirado posts das redes sociais, de 10 mil reais por dia, por não ter retirado das redes sociais publicações acusando o Caetano Veloso de pedofilia. A multa se acumulou e até a última atualização estava em R$ 3.300. A editora informou que os valores... 3 milhões, né? É isso, 3 milhões. 3 milhãozinho. 3 milhões. Li errado. 3.372.608,33. A editora Record informou à Justiça que os valores referentes ao livro do Olavo de Carvalho totalizam atualmente um montante de R$ 8.016. O Olavo de Carvalho, curiosamente, não se pronunciou sobre esse assunto ainda. 8 mil. Aqui tá aqui. Só se a Laura Couto errou dessa vez. É 8 mil, né, Laura? É 8 mil. Peraí, o que tem é isso. O que eles têm de lucro? O que tem de lucro é 8 mil reais, tem que pagar 3 milhões. Que desastre, cara. E o Olavo não falou nada ainda. Não, e o Olavo não falou nada ainda, né, Guga, também. Cadê o Olavo? Cadê o Olavo para se pronunciar depois dessa? Eu só espero que essa dívida não fique para a única filha do Olavo que vale a pena. Tem uma filha do Olavo que não merece ficar com essas dívidas. Tem outros filhos do Olavo que talvez mereçam. Espero que não fique com ela. Papai Olavo, olha isso que você fez. Além de ter dado uma vida de louco para os filhos, né? Diziam que ele tirava da escola, era desses caras que tirava os filhos da escola. Ele ainda vai deixar, pelo jeito, uma dívida milionária, deixou uma dívida milionária. Milhões e milhões que se acumularam exatamente porque ele quis bancar o Durão. Não vou tirar, ele não tirou essa acusação mentirosa que ele fez ao Caetano, ele deixou por 1 ano, por 2 anos, isso foi se acumulando, faz 10 mil por dia, né, vezes 2 anos, e aí tem juros, e aí tem correção, enfim, sei lá, chegou a 3 milhões, agora dá um jeito aí, bando de olavista fanático, comprem o livro do Olavo, 8 mil não é nada, ele nem vende livro. É um selo maluco, irmão. Então, não, hoje ele não vende mais nada também. Ele não vende mais nada, tadinho. Mas enfim, daí você vê o fiasco que é o Olavo de Carvalho, além de deixar uma dívida gigante, ele não consegue vender livro nem para fanático mais. Com isso, nós vamos... A Elza Andrade lembrou aqui, na Câmara de Florianópolis tem a vereadora do PT, Carla Aires, batalhadora, uma amiga muito querida. A Carla é uma amiga pessoal mesmo. A Carla é um amor de pessoa. Um beijo pra você, Carla. Tem muita resistência, né, em Santa Catarina. Vocês acham que não, mas tem bastante resistência de esquerda lá no estado. E com isso, Guga, fechamos este tema e vamos agora para o nosso quadro aleatório, que o Guga não sabe nem o que é, mas vai descobrir agora. Quadro aleatório. Não que este tema seja novidade aqui no ICL, e em especial no Rolê ICL. O Rolê ICL não é temático, né? Vou comer você. Sempre traz esses assuntos importantes contra machismo, contra misoginia, contra homofobia, racismo neste programa. Então não é novidade, né? Não é só porque nós estamos no mês da mulher e na semana do Dia das Mulheres. Nós trouxemos hoje, Guga, um ranking, um top de políticos que já tiveram seus nomes envolvidos em violência contra a mulher. Lembrando que na política as mulheres estão ainda mais vulneráveis, né? Apesar de parecer que não, a esse tipo de violência. Primeiro, o top 1 que a gente lembrou é Fernando Cury contra Isa Pena. Quem lembra? Vocês lembram, né, dessa história? Em dezembro de 2020, o ex-deputado Fernando Cury, do União Brasil, foi flagrado pelas câmeras da Assembleia de São Paulo, se aproximando da ex-deputada Isa Pena, do PCdoB, por trás e apalpando seus seios durante uma sessão plenária. O Código Penal define importunação sexual como praticar contra alguém, importunação sexual como praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso e com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena de 1 a 5 anos de prisão. O Cury foi condenado a pagar uma multa de 20 salários mínimos e continua elegível. O cara fez tudo isso, Guga, e continua
podendo ser votado e solto. Não foi preso, não foi condenado a nada. Só pagar a multa. Eu lembro dessa piada, dessa história, mas é isso. Se você tem uma maioria ali dentro, você faz o que você quer, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa. O que importa é o número de aliados que você tem ali dentro. Aí você pode fazer o que quiser, pode quebrar decoro, pode passar vergonha até assediando uma outra parlamentar, uma outra deputada, que nada lhe acontece. Isso foi uma vergonha, uma mácula aí para a história de São Paulo. Em quarto lugar, falando ainda sobre máculas na história de São Paulo, está o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, contra a esposa. Em 2011, que é o candidato à reeleição agora em São Paulo, foi acusado de violência doméstica pela esposa e ameaças. Regina Carnovale registrou um boletim de ocorrência contra Ricardo Nunes. Ricardo Nunes também tem seu histórico aí para lidar, provavelmente vai voltar nas eleições esse tema contra ele aqui, né, Guga? Ele é tão magrinho, né? Ele parece ser tão frágil. Eu fico imaginando não sei, se ela reage, talvez mata ele na porrada. Ela enfia porrada desse cara fácil, que apanha do Ricardo Nunes, mas, enfim, mais uma história covarde, mais um homem, enfim, que tem a reputação manchada, porque esse é o tipo de história que não se apaga. Se confirmar, obviamente, isso não se apaga, isso tem que ser cobrado sempre. E São Paulo não deve eleger alguém com retrospecto desse, obviamente. A gente vai falando aqui durante a programação Unicel também que a violência não é só sexual, né? Sexual, física, patrimonial, moral, dos tipos de violência que as mulheres são submetidas dentro de casa ou fora de casa são histórias de muita violência e uma violência muito sinistra. Como essa que a gente vai falar agora, Bolsonaro contra Maria do Rosário. Essa é uma das histórias clássicas da política brasileira, clássica e trágica, né? Em dezembro de 2014, o então deputado Jair Bolsonaro discursava no plenário da Câmara, depois de ter tretado com a Maria do Rosário, agredido ela fisicamente, inclusive, disse que não estupraria a Maria do Rosário porque ela não merecia. A Justiça do DF arquivou em julho do ano passado a ação penal contra o ex-presidente, que era réu por insultar a Maria do Rosário. Vamos ver esse vídeo especificamente aí, só para vocês lembrarem quem é que o Brasil elegeu como presidente e qual é o risco de eleger de novo um dia de novo. Grava aí, grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá que eu te dou outra. 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 Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Vagabunda. Olha que perturbado. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso desequilibrado? Vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Esse sujeito aí que a gente enquanto país elegeu como presidente o cara que chamou uma outra deputada de vagabunda, empurrando a mulher, dizendo que não estupraria ela porque ela não merece ser estuprada. É o cúmulo da violência, e não é uma violência, a gente está falando sobre violências, né? Não só sobre violência doméstica que as mulheres são submetidas, essa aí, em rede nacional, um absurdo, né, Guga? E tem estúpido da extrema-direita que faz apologia à violência contra a mulher, e aí eles ficam usando hoje o discurso da igualdade entre os sexos. É igualdade? Então você vai receber de maneira igual a violência que eles acham correto ser praticado num momento de um bate-boca como isso aí que aconteceu. Eles tentam justificar a violência contra a mulher e tentam justificar esse ataque covarde aí do Bolsonaro. Isso daí é claro que qualquer pessoa que tem o mínimo de decência assista a isso, jamais vai se tornar um fã, um eleitor, ou vai, enfim, apoiar o Jair Bolsonaro, mas não foi o que a gente viu aqui no Brasil. O que a gente vê realmente é uma turma que tem um ódio entre os sexos, né? Não é só ódio de classe, é ódio entre os sexos também. Tem aqueles red pills, essa turma red pill, que tem um pensamento que consegue, de alguma maneira,
concordar ou justificar uma violência desse tipo. E infelizmente esse sujeito, mesmo com esse retrospecto, virou presidente do Brasil para vergonha de todos nós. O vídeo é de 2003, esse que vocês viram, ele voltou a falar em 2014 esses absurdos e a ação foi arquivada, né? Nos dois casos, as duas ações foram arquivadas. Os últimos dois casos que a gente separou, Guga, o Zé Trovão, em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça do DF aceitou medida protetiva de urgência para Ana Rosa Schuster Silveira contra o companheiro, o deputado Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão. No boletim de ocorrência, na Delegacia da Defesa da Mulher, Ana disse ter sido agredida pelo deputado que já o ameaçou de morte. E falando em deputados, a gente lembra do caso do Arthur Lira. A investigação exclusiva da agência pública se debruçou sobre o processo judicial baseado na Lei Maria da Penha, que envolve diretamente o deputado Arthur Lira, do PP, e sua ex-mulher, que acusou Lira de violência sexual. No boletim de ocorrência, Juliane relatou que o Lira havia agredido ela fisicamente e verbalmente e teria ameaçado de morte durante crise de ciúmes. 9 anos depois, em 2015, o parlamentar foi inocentado das acusações pelo Supremo. A Juliane Lins relatou ter sido agredida por cerca de 40 minutos, com tapas, chutes, pancadas, foi arrastada pelos cabelos, tendo sido muito chutada no chão e foi estuprada pelo ex-marido, segundo o relato da Juliane, o presidente da Câmara dos Deputados. Se a gente cavucasse, né, Guga, mais histórias na Câmara dos Deputados de violência contra a mulher, se mais mulheres não tivessem medo de denunciar, certamente essas histórias envolvendo violência doméstica, como o Zé Trovão e o Arthur Lira, não seriam histórias isoladas, né? Tem várias, né? A gente buscou alguns exemplos, poucos exemplos, mas é óbvio que tem inúmeras histórias de parlamentares que agrediram ou que agridem as mulheres, as esposas, as namoradas. Isso, infelizmente, não é exceção, é regra, sim. Você vai ter muitos casos e temos que ficar em cima, temos que cobrar, temos que, como opinião pública, constranger, apresentar essas histórias, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E mais uma forma da gente combater esse tipo de violência, Guga, é o evento que o ICL vai promover agora no domingo. A gente vai ter um webinário, como diz o Guga Noblar, uma entrevista e um bate-papo, uma aula aberta com a Maria da Penha, uma guerreira da luta pelos direitos das mulheres. Desde que a gente começou a falar sobre esse assunto, a gente tem recebido vários relatos de mulheres vítimas de violência, de toda sorte de violência, né? A gente já falou que ela não é só física, sexual, mas também é patrimonial, também é moral, que as mulheres são submetidas. Essa realidade é muito mais comum do que a gente imagina. Em nome de todos nós aqui do ICL, a gente se solidariza com essas mulheres que estão abrindo as suas histórias e que a gente lembra que existe um serviço nacional, o 180, é um canal onde as vítimas ou testemunhas de violência doméstica podem pedir ajuda e denunciar agressões. O 180 é um serviço gratuito e que funciona 24 horas por dia. Ele orienta mulheres em situação de vulnerabilidade sobre a lei, né, sobre a legislação, e também podem direcioná-las a redes de acolhimento mais próximas. A gente relembra e faz o convite, Guga, para que as pessoas se inscrevam nessa aula aberta com a Maria da Penha, um evento Maria da Penha, uma história de lutas, que vai acontecer no domingo, dia 10, às 8 horas da noite, para a gente voltar a fazer esse debate, trazer informação, conscientização sobre o combate à violência doméstica, caso, como a gente falou aqui, de políticos conhecidos, mas também acontece no Brasil inteiro, o tempo todo, com gente que não é conhecida e que tem muito menos espaço para denunciar esse tipo de violência. A Lei Maria da Penha existe desde 2006 e criou mecanismos para proteger mulheres vítimas de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Guga, e vocês estão assistindo, dá uma olhadinha nesse trecho que a gente separou da entrevista da Maria da Penha com o Edu, imperdível. Olha só esse trechinho. Não tem. Tá aqui no roteiro que tem, gente. Não tem? Então vocês não vão ver, vocês vão ver a entrevista, tinha que estar, né, gente? Uma leve mancadinha, né? A gente vai ter essa entrevista no dia 10, e aí o evento vai ter a participação ao vivo aqui no estúdio da Márcia Tiburi, da Manuela Dávila e da Eliana Alves Cruz. Tem aí? Tem o trechinho? Então vamos pro trechinho.
A minha pequena estava começando a andar e quando foi um dia ele bateu na mão dela porque ela estava se segurando na parede para não cair. Se segurou e deu assim, não é para segurar na parede para não sujar a parede. Olha que coisa louca. Era assim, então na hora que ele ia chegar em casa, aquela preocupação com as crianças para estar tudo bem organizado. Ele tinha um quadro que ele trouxe da Colômbia, que deixava na sala. Quando foi um dia ele chegou, não tinha o que ele reclamar, ele olhou pro quadro e fez assim, ó, nem para tirar poeira de um quadro você serve. Então, você recebendo esse tipo de violência psicológica diariamente, você pira, entendeu? E eu não sabia mais o que fazer para sair daquela situação. É importante demais esse relato da Maria da Penha, vai ser imperdível esse bate-papo. E Guga, eu falei hoje de manhã no ICL Notícias primeira edição, que não é uma aula para mulheres, né? Não é um curso para mulheres, não é uma aula aberta para mulheres, em especial para homens se inscreverem, ouvirem e participarem. A violência contra a mulher não é originada das mulheres, é originada dos homens, de homens machistas, misóginos, que acham que mulher é propriedade, eles podem fazer o que quiserem com elas. Então, tá aí o link para se inscrever, Guga, roleisérie.com.br. Vamos dar uma forcinha, pessoal, vamos fazer com que o Rolei Série seja um dos líderes de inscrição para esse evento, não só porque é importante para casa, para o ICL, mas é importante para esse debate nacional sobre violência contra a mulher, né, Guga? Eu fico muito feliz de fazer parte do ICL, que está organizando esse evento maravilhoso com a Maria da Penha, uma oportunidade única aí que vocês têm, se inscrevam, vale a pena, e como falou o De Luca, para homem também muito importante, mais importante até do que para as mulheres, e todo mundo pode mudar em algum momento, né? A gente não é porque a pessoa é de um jeito, muitas vezes de um jeito que a gente tem que criticar. O cara às vezes é um cara violento, machista, que ele vai ser assim a vida inteira. Então é a oportunidade dessa pessoa refletir, quem sabe mudar. Então espalha isso também, não fica só na sua bolha de gente legal e progressista que concorde já com a Maria da Penha. Manda também para os teus amigos machistinhas, vê se você consegue inscrever uma galera que precisa refletir também. Espalha que isso aí é muito interessante e vale a pena. Muita gente comentando aqui sobre isso, importante demais, né? O Si falou aqui, é importante que nós homens participemos, que a gente tem que aprender para poder melhorar e realmente para trazer esse debate. A Jeane Mello, de fato, deu um concurso muito importante para nós homens também. Obrigado por colocar isso também. Muitas mulheres aqui, a Luana Lima, a Juliana Beatriz já fez inscrição, a Roberta mandou para geral, a Denise Fernandes já fez inscrição com gosto, a Valéria Calisto, a Ana Borba, a todas as mulheres do nosso chat aqui que fazem o programa, a Lúcia Maria Dias, que fazem o programa com a gente todos os dias. Então, obrigado a todas vocês que participam com a gente. E amanhã a gente está de volta aqui, meu pequeno Guguinha, para mais um dia de Rolê CL. O Guga que vai para o Congresso hoje, vai gravar, vai trazer coisas novas para a gente. Amanhã você está de volta aqui, né, Guga? Amanhã é nós, estamos juntos, 11h30, eu, De Luca e essa equipe maravilhosa, trazendo informação, riso e zoeira para vocês todos os dias, de segunda a sexta. Tamo junto, Guguinho. Um beijo pra você, beijo pra nossa equipe também, beijo, Guilherme, todos e todas. Beijo. A gente volta amanhã a partir das 10h30 da manhã. Beijo, tchau, fui, fomos. No ano de 1983, a brasileira Maria da Penha, farmacêutica, estava em casa, onde morava com o marido e 3 filhas. Ela dormia quando o próprio marido deu um tiro nela. Meses depois, enquanto ela se recuperava, o marido tentou matá-la outra vez, agora eletrocutando-a no banheiro. O caso da Dona Maria da Penha é um caso comum, infelizmente, no Brasil de hoje, onde milhares de mulheres todos os dias são vítimas de violência doméstica. Mas Dona Maria da Penha resistiu. Ela é uma guerreira e começou uma longa luta por justiça, tornando-se um símbolo da defesa das mulheres em todo o Brasil. Pois bem, no dia 10 de março, um domingo, às 8 da noite, o ICL traz para você uma entrevista exclusiva com Maria da Penha, que conta toda essa trajetória de lutas, de busca por justiça e nos abre o horizonte para entender exatamente o que acontece neste país com a violência contra as mulheres.
Para você não perder essa aula aberta, basta você clicar no link que está aqui neste vídeo e ter acesso à aula. Não só você, mas suas amigas, seus amigos, todas as pessoas que você conhece e para as quais seja importante conhecer esta realidade.